Bola 6:14, confirmando, depois daquele dia, foi 21 de março, Cruzeiro foi derrotado pelo América, o clássico no Independência, e de lá para cá, terminando hoje esta preparação, 10 sessões de treino, e o Cruzeiro do Felipe Conceição vai para o 7º jogo na temporada. Até aqui 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Cruzeiro buscou a classificação com o São Raimundo, com muito sufoco, com muita dificuldade, aquele empate com o gol do Felipe Augusto, e no campeonato estadual chegou a ficar uma vez apenas entre os 4 primeiros, que foi logo após aquela vitória sobre o Atlético no Mineirão. Aí veio o clássico, a derrota para o América, 6:15, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia neste momento. E o torcedor vivendo a expectativa. Ele vai ver nesta quinta-feira, às 4 horas, como você disse, uma formação diferente, aliás, mais uma. E quem sabe o Felipe Conceição agora, foi até a pergunta que eu fiz para o treinador do Cruzeiro, na coletiva depois da derrota para o América. Porque você, num jogo, troca, o cara começou de titular nesse jogo, chegou há pouco tempo, no outro ele já está no banco, no outro ele não entra, aí no outro ele volta a ser titular. Então, até para observar todos, o Felipe até comentou isso, que ele testou mais de 20 jogadores nestes 6 jogos até aqui na temporada 2021, e quem sabe agora ele defina um time para dar um entrosamento maior. Ele gosta, como eu disse ontem na turma do bate-bola, que todos entendam a ideia de jogo, o estilo, a filosofia que ele quer implantar no Cruzeiro. Tem pouco tempo ainda, desde que chegou. Felipe começou a trabalhar para valer no Cruzeiro depois daquele período de férias, e só teve 15 dias até já estrear no final de fevereiro. Então ele começou para valer dia 15 de fevereiro. Estamos no dia 31 de março, 1 mês e meio de trabalho tem o Felipe Conceição. E agora, com esses 10 treinamentos, nos últimos 8 dias, na Toca da Raposa 2, a expectativa é de que o Cruzeiro comece a mostrar um algo a mais. Ele faz alterações, aí sendo obrigado em algumas posições e outras por opção. E eu vou querer até saber do Léo Figueiredo se ele vai com esse time daqui para frente fazendo uma troca ou outra, dependendo de performance de jogador. E o time provável para esta quinta-feira, para encarar o Tombense, deve ter Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon e Alan Ruschel. Manuel volta a titular absoluto nesta zaga. O Brock teve chance 3 vezes de titular, acabou sendo expulso no clássico contra o América. Vai ser difícil voltar para a titularidade nessa zaga do Cruzeiro, a não ser que Manuel ou Ramon, alguém sinta aí algum problema. E o Alan Ruschel na lateral esquerda é porque o Matheus Pereira também cumpre suspensão, foi expulso contra o América. O meio-campo deve ser o que começou a temporada: Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho. E no ataque, o Bruno José deve ganhar a primeira chance no estadual como titular, saindo Ayrton. O Felipe Augusto deve seguir entre os titulares, e o Rafael Sobis na vaga do Marcelo Moreno. Se prevalecer esse time aí, Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon, Alan Ruschel, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis. Eu já comentei aqui, Léo, aí você pode falar com mais propriedade. Quando teve o Rafael Sobis, você até comentou que ele sai muito da área, mas foi quando o Cruzeiro mais finalizou, mais criou oportunidades. Foi com o Rafael Sobis e não com o Marcelo Moreno. Os números mostram isso, e agora o Sobis devendo ter outra oportunidade e esta formação para encarar o Tombense. O que dá para esperar depois destes 8 dias, 10 sessões de treino na Toca da Raposa 2? Léo, boa noite. Boa noite, Samuel. Eu espero algo melhor. Eu espero o Cruzeiro jogando melhor. Espero ver uma evolução, principalmente no quesito aproximação ao ataque, mais velocidade, um pouco mais de entrosamento ali na frente.
com tentativas de tabela, um Cruzeiro mais ofensivo. Não acho que vai mudar da água para o vinho, não vai ser um atropelo, não vai ser um time jogando bonito amanhã, sinceramente, isso eu não espero. Mas eu espero um time que saiba mais o que fazer quando tiver a bola, que tenha mais opções, que tenha uma aproximação maior do meio-campo ao ataque, porque muitas vezes a gente cobra, o Cruzeiro tem que fazer mais gols, troca o centroavante. O Sobis é melhor do que o Moreno. E como você mesmo disse, não só os gols com Sobis, mas o ataque do Cruzeiro produz mais com ele, porque ele cria mais situações, ele sai, ele joga, ele faz com que os pontas participem mais do jogo. E eu espero que Felipe Augusto, que o Bruno José, que vai começar como titular, que eles se apresentem mais, que batam mais no gol, que o Cruzeiro crie mais situações para tentar vencer o jogo. Essa é a minha grande expectativa para a partida. Além disso, eu espero que o Felipe Conceição mude um pouquinho também o sistema tático. Não fique tão preso a usar o Matheus Barbosa lá pelo lado direito, às vezes fechar com 2 volantes e dar liberdade total para o Marcinho. Coisas diferentes, Samuel, para que o Cruzeiro não fique tão previsível, porque tem um bom adversário pela frente. Exatamente. E mais cedo dentro do Rádio Esportes, vou até trazer o Thiago Reis aqui na turma do bate-bola, eu falei com o Thiago que 1 ano depois, 1 ano e 1 mês praticamente, foi no dia 20 de fevereiro de 2020. Ainda estava começando esse negócio de pandemia, tinha torcida lá no Almeidão e o Tombense fez 2-0 sobre o Cruzeiro, um gol do centroavante Rubens e o outro do Cássio Ortega. O Cruzeiro do ano passado, que perdeu para o Tombense, o jogo foi lá no Almeidão. Fábio, Edilson, Kaká, Léo e João Lucas. Jadson Silva, depois Vinícius Popó, Machado Maurício, Everton Felipe, Jonathan Robert, depois Marco Antônio, Robertson, depois Judivan. Era o time do técnico Adilson Batista. O Tombense deu uma mudada, mas tem muita gente que continua e está tentando, assim como o Cruzeiro, uma recuperada na temporada 2021. É por aí, Thiago. Boa noite. É por aí sim, Samuel. Boa noite para você, para quem nos acompanha na turma do bate-bola. Tenho certeza que teve torcedor do Cruzeiro agora que teve aquele frio na espinha com essa escalação que você passou aí, viu, Samuel Venâncio? Mas o Tombense tem das suas armas uma boa parte daquele time vice-campeão no ano passado no Campeonato Mineiro diante do Atlético. O time do Tombense agora é comandado pelo Bruno Pivetti, teve essa mudança no comando técnico, mas tem, por exemplo, o Rubens, o Rubão, como seu homem de referência no comando de ataque. O Tombense chegou a Belo Horizonte no início da tarde. Haveria um treinamento na Cidade do Galo, mas pelo desgaste, como já teve tempo suficiente para treinar nessa parada, na retomada do Campeonato Mineiro, o técnico Bruno Pivetti preferiu fazer um trabalho na academia com os jogadores. Tombense até aqui tem apenas uma vitória, começou patinando o campeonato, só foi conseguir a primeira vitória na 4ª rodada contra o RT e são 3 empates, então o time é o 7º colocado, tem 6 pontos, está sonhando ainda em entrar pela primeira vez nesse G4 do Campeonato Mineiro. Mas conosco na turma do bate-bola, o técnico do Gavião Carcará, direto da concentração do Tombense, Bruno Pivetti. Primeiro, muito obrigado por atender a turma do bate-bola, aí direto da concentração do Tombense. Queria saber primeiro, Pivetti, como foram esses dias de treinamento, o que você pôde melhorar no time do Tombense para essa retomada de amanhã do nosso futebol. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. Um grande prazer e enorme satisfação atendê-los aqui nesta noite. Realmente utilizamos bem esse período de parada do futebol mineiro. Conseguimos evoluir alguns aspectos táticos do nosso jogo, recuperar alguns jogadores. Vínhamos de uma sequência extremamente desgastante e esse período foi fundamental para que nós pudéssemos fazer a equipe evoluir em todos os sentidos, do ponto de vista físico, tático, técnico e também psicológico. Sabemos as dificuldades que teremos amanhã, enfrentaremos uma grande equipe, sabemos da qualidade do adversário, é sempre muito difícil enfrentar o Cruzeiro aqui em BH, mas acreditamos que utilizamos bem esse período preparatório e esperamos fazer um grande jogo amanhã.
Legal, obrigado ao Bruno Pivetti, que nos atende aqui na turma do bate-bola, sem nenhum trocadilho. É muito jovem o técnico do Tombense, ele tem apenas 37 anos, falando conosco direto da concentração do Tombense. Agora eu tenho uma dica para você que tá ouvindo a turma do bate-bola do Apoio Mineiro. Feriado chegando, hein? É hora de economizar. Corra a uma das lojas do Apoio Mineiro e confira as ofertas. Tem peixe piramutaba inteiro, sem pele, R$13,99 o quilo. Tem também fraldinha a R$25,99 o quilo. Cerveja Estrela Sirius Pilsen latão, R$2,29. Uísque escocês Johnny Walker Red Label, oferta no Red, hein? 500 ml, só R$39,90. São ofertas válidas até 4 de abril. No Apoio Mineiro é barato de verdade. O Tombense repatriou durante essa parada do futebol o Daniel Amorim. Você vai se lembrar dele, Samuel Venâncio, centroavante, artilheiro, aliás, o maior artilheiro da história do Tombense, campeão de Série D com o time de Tombos, está de volta, deve ficar amanhã no banco de reservas como opção para o técnico Bruno Pivetti. Samuel Venâncio. É um bom centroavante, já jogou no Avaí, se não me engano, é perigoso. O Amorim, que vai ficar no banco, informa o Thiago Reis. Quem não deve ficar nem no banco no Cruzeiro? O Marcelo Moreno. Ele ainda não chegou a BH depois daquela viagem longa de Guayaquil para voltar para o Brasil. Ele que atuou pela Bolívia contra o Equador e não deve nem ser presença no banco de reservas. Se for, vai ser uma surpresa do técnico Felipe Conceição. Outro que não foi relacionado pelo técnico Felipe Conceição ainda, o meia Marco Antônio, que vem treinando com bola normalmente já há alguns dias na Toca da Raposa 2, quem sabe em breve passando a ser opção para o técnico celeste. 6h25. Atenção que esta oferta é para você que quer ganhar uma renda extra produzindo ovos de Páscoa. Na Nova Safra você encontra tudo para a sua produção. Confira os preços. Cobertura de chocolate blend Top Harold de 1 kg, R$15,89. Cobertura de chocolate meio amargo Cical mais 1 kg, R$20,59. Cobertura de chocolate blend Dia a Dia Cical 1 kg, R$15,79. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as duas lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Pra gente fechar, Emanuel, Ariel Cabral, o argentino, hoje esteve na Toca da Raposa 2 fazendo teste físico. O Ariel pode ficar aí, quem sabe, à disposição do técnico Felipe Conceição. Diretoria tentando definir a situação do jogador. Pouca sondagem até o momento e talvez fique aí o gringo Ariel Cabral, que tem contrato até o início de janeiro de 2022 com a equipe celeste. Carneiro. 6h27. Se você quer vender o seu carro usado com tranquilidade, segurança e valorização, fale com a Saitama. Ela vai pagar o melhor preço pelo seu carro usado, mesmo se ele estiver financiado. Fale com a Saitama. Avalie o seu carro. Avenida Babita Camargos, 1405.